Nós vamos ver hoje sobre cirurgias ginecológicas, tá? Primeiramente, nós temos aqui a histerectomia. A histerectomia, tá? É um procedimento realizado para retirada total ou parcial do útero e seus anexos, tais como os ovários e tubas uterinas. Normalmente, tá? É dita como total quando se retira o corpo e o colo do útero, e subtotal quando apenas retira o corpo do útero, e radical quando juntamente, tá? São retirados os ovários e as tubas uterinas. Também. Antes era o chamado de trompas de Falópio, agora são tubas uterinas. Sendo constituída por 3 tipos: a abdominal, que é feita por um corte, uma incisão no abdômen, né, que a gente pode estar vendo aqui, né, a incisão no abdômen e a retirada do útero. Aqui é uma outra fase, né, que aí eles têm a medida, né, pode ser também por miomas, que são tumores benignos, mas que causam muito sangramento, né, nas mulheres, ou pode ser realmente pelo câncer de útero também. Aí nós temos por vias laparoscópicas também, que são pequenos orifícios que são formados no abdômen, que são feitos no abdômen, né, que é introduzido as pinças, a câmera, para poder fazer a retirada do útero, ou por via também vaginal. Por histerectomia vaginal, é retirado o útero através da vagina. As indicações são tumores benignos e malignos. Pré-operatório, ingestão de líquidos, aceitação da dieta e coleta de urina para os exames. E no centro cirúrgico, essa paciente ela vai ser colocado o quê? Uma sonda vesical de demora. Apoio psicologicamente, tá? Porque assim, tentar ouvir a paciente com atenção, porque ela pode apresentar-se muito sensível, triste pela perda da capacidade reprodutora, né? E também ansiosa quanto prognóstico, né? Que seria, né, por exemplo, um câncer. Fazer o que? Enteroclisma na véspera, jejum de 8 horas, tricotomia e orientar a urinar 30 minutos antes da cirurgia, porque eles vão passar a sonda lá no centro cirúrgico. Cirurgias ginecológicas, que é o pós-operatório lá da histerectomia, observar atentamente o aparecimento de choque hipovolêmico, que é o sangramento, né, na incisão cirúrgica ou por via vaginal. Anotar e comunicar os gotejamentos dos soros corretamente, controle de diurese e curativo perineal 3-exaldiol, de acordo com a necessidade, né? Se precisar, se for a nível vaginal. E se for a nível abdominal, lavar com água, com sabão e fazer o que? O curativo com antisséptico e cobrir. Alguns médicos já pedem para fazer já no primeiro PO, já para deixar descoberto. Só lavar. Estimular a mudança de decúbito, exercício dos membros inferiores, deambulação precoce, a dieta, tá? Anotar a aceitação e o retorno desse peristaltismo. Nas pacientes com sonda vesical de demora, a gente deve fazer o exercício para voltar toda aquela musculatura, né? Para ela poder conseguir urinar depois. A gente vai clampear a sonda, fechar a sonda nas 24 horas que antecede a sua retirada, né? Então a gente clampeia 2 e abre mais 2 e abre mais meia, clampeia 2 e abre mais meia, para a musculatura voltar ao seu normal. Aliviar a dor e assistir psicologicamente. Aqui as complicações cirúrgicas, a gente pode ter flebites ou tromboses, tá? Então, nós vamos estar vendo aqui, né, uma histerectomia parcial, né, que é a remoção de uma parte superior do útero ou do colo do útero, né, que ali está demarcado,
e a total completa, que é retirada, né, do todo o útero, né, incluindo, né, os anexos também, tá? Aí a gente tem aqui o útero, né, antes se falava-se trompa de Falópio, agora é tubo uterina, colo do útero, vagina. Aí nós podemos fazer também a salpingectomia, que é a remoção cirúrgica, né, das tubas uterinas, ou oforectomia, que é a remoção dos ovários. As indicações para salpingectomias pode ser quando tem prenhez ectópita, quer dizer que o óvulo, né, normalmente ele é fecundado lá nas tubas uterinas. Aí realmente não tem como deixar aquele óvulo desenvolver ali, e porque depois pode ocorrer o rompimento das tubas uterinas, o choque hemorrágico, né, o choque hipovolêmico e até a morte. Então tem que retirar as tubas uterinas também. E a oforectomia em caso de cistos ovarianos ou câncer, né, neoplasias, tem que ser retirado também. Ou carcinoma mamário também, que pode chegar o quê? Em pacientes que não chegam na menopausa. Pré-operatório, urina para os exames, estar atento a queixas de dor e distensão abdominal, sinais vitais, jejum de 8 horas, fazer enteroclisma, tricotomia na região pélvica, inguinal e pubiana, e assistir essa paciente sempre psicologicamente. No pós, sinais vitais de 2 em 2, né, por 10 horas e esperar para 4, se os sinais estiverem normalizados, observar os sinais de choque e sangramentos, manter corretos, né, o gotejamento de infusões venosas, controle de diureses, decúbito também fazer, e observar a ocorrência de sangramentos nos curativos, deambulação precoce, tá? E pastosa até o retorno dos ruídos hidroaéreos presentes, RHA é ruídos hidroaéreos presentes. Essa paciente já no primeiro PO ela já vai levantar com o auxílio da gente, vai para o banheiro, vai tomar banho e vai ser estimulada a deambular. Complicações da cirurgia são as hemorragias, né, e as infecções. Aqui vocês podem ver um ovário normal e um ovário policístico, que tem vários cistos, tá? Então, ali, ó, o ovário e o cisto no ovário também. Aqui vocês podem ver também, né, a gravidez normal, que o óvulo ele é implantado lá no útero, e agora lá do lado esquerdo, a gravidez ectópica, né, que o óvulo foi implantado lá na tuba uterina, que vai ser precisada retirar essa tuba uterina para fazer essa salpingectomia. A laqueadura é um procedimento cirúrgico para provocar a esterilidade feminina, tá? Pode ser via abdominal, vaginal ou laparoscópica também. Então, a laqueadura, anteriormente, eles amarravam as tubas uterinas, coisas que poderiam o quê? Elas se desamarrarem e realmente o quê? Ocorrer uma nova gravidez. Agora elas realmente são cortadas, tá bom? Como vocês podem ver na figura também. Aí, né, vocês vão ver aqui as tubas uterinas, né, que foi o quê? A interrupção, né, das tubas, né, que foram o quê? Cortadas para não ter mais, né, a gravidez, a esterilidade feminina, controle de natalidade. Os cuidados pré-operatórios: jejum, tricotomia 2 horas antes, banho, após tricotomia, sinais vitais, encaminhar o paciente ao centro cirúrgico, cuidados operatórios, observar e comunicar níveis de consciência, manter decúbito dorsal horizontal com cabeça lateralizada, né?
Anotar, observar e anotar as queixas álgicas, medicação, cuidados com higiene, alimentação, deambulação quando liberado pelo médico. Ela vai vir com uma sonda vesical, anotar débito e aspecto da urina, estimular a paciente o seu autocuidado, comunicar e anotar qualquer alteração de sangramento, qualquer coisa, e realizar curativo quando liberado pelo médico e mudança de decúbito. Aqui, né, vocês vão estar vendo também, né, sobre as ligaduras, né, das tubas uterinas, onde, de novo, né, que antigamente, se lembra que eu falei que poderiam ser amarradas, eles amarravam daquela forma que está na figura, só que com o tempo elas poderiam se soltar e vir a ter a gravidez. Agora, quando elas são separadas, aí já não tem mais esse risco. Né, os ovários, né, que vocês vão ver ali, os ovários que estão ali, né, elas são desligadas realmente dos ovários, depois tem as cauterização e tem a ligadura das trompas também, que eles separam ela e faz as ligaduras, né, faz primeiro o corte, separa elas, cauteriza e faz a ligadura delas. Mastectomia é uma cirurgia total ou parcial da mama, né, devido à retirada de gânglios linfáticos também da axila. Nós sabemos que nosso sistema linfático, eles têm uma predisposição a carregar o que? As células cancerígenas. Então, toda vez que uma paciente faz a mastectomia, eles também automaticamente já faz o esvaziamento axilar. Os procedimentos para essa cirurgia, né, são tumores ou, né, estética, preventivo de câncer de mama também, ou que a pessoa já tem um nódulo, né, e já tá um nódulo pequeno, mas pode ser o que? Um câncer. Eles podem retirar a mama total ou retirar um quarto da mama apenas, que a gente chama de quadratectomia. Tá? Todas as vezes que eles retirarem a mama e ficar com a ausência desses gânglios linfáticos, não pode ser administrado soros, injeções nesse braço do lado que foi mastectomizado e nem será ferido PA, porque está com a ausência dos gânglios linfáticos, corre risco de infecção e edemas. Cuidados: jejum, tricotomia de 2 horas antes do procedimento, aferir sinais vitais, encaminhar o paciente para o centro cirúrgico, cuidados pós-operatórios, observar e anotar níveis de consciência, sinais vitais, decúbito dorsal horizontal com a cabeça lateralizada caso ela vomite para não broncoaspirar. Aqui vocês podem estar vendo, né, a incisão, né, da mama, né, que eles fazem, né, eles tiram normalmente. Se for só fazer uma quadratectomia, eles só vão retirar uma parte do nódulo ali. Quando eles vão fazer totalmente a mama, eles tiram inclusive, né, a auréola do mamilo, e depois eles vão fazer essa reconstituição e colocar depois, né, uma próxima mamária, tá? Aqui é a retirada de uma mama, tá? Aqui foi a retirada de 2 mamas e depois de cicatrizado uma mama apenas, mas depois eles fazem a reconstituição colocando uma prótese e reformulando, né, a auréola. E muitas vezes eles podem tirar até a auréola, né, o tecido vaginal, para poder fazer essa auréola, que é o mais compatível também. Aqui, ó, foi feito os esvaziamentos ganglionares, como eu falei para vocês, que pode estar o que acometido, né, pode ser acometido com metástase, então pode ser feito esse esvaziamento ganglionar junto com a mastectomia. Ali são a paciente mastectomizada, primeiro ela fez a cirurgia, colocou a prótese, depois vai fazer a reconstituição, né, da auréola. Cuidados pós-operatório: observar e anotar e comunicar queixas álgicas, cuidados com drenos, principalmente de Hemovac, sondas vesicais, higiene, alimentação, deambulação,
não funcionar acesso venoso nos membros superiores do lado da cirurgia, como eu falei. Se for dos dois lados mastectomizada, vai ter que colocar um catéter, né, central, tá bom? E para pressão vai ter que ser aferida no pé. E observar e comunicar e anotar qualquer alteração, né, quanto curativo, quando liberado por médico, e o apoio psicológico. Essa paciente vai estar bem fragilizada também. A mastectomia radical modificada ali junto com os gânglios e tudo mais, e a remoção da mama junto com os gânglios lá na última parte. Mamoplastia. Plastia é a plástica da mama, é a redução das mamas, a diminuição do aumento das mamas, né? Devido que as mamas muito aumentadas pode dar problemas de coluna, né? Então, já não chega a ser nem mais estética, mas é para a qualidade de vida da pessoa mesmo, tá? Dependendo do tamanho da mama. Então, é retirado o excesso do volume dessas mamas. O que está aqui na figura ao lado é um dreno de Hemovac, que tira o sangue por secreção, as secreções. Então, aqui, ó, antes a mama, né? Depois aqui a área com excesso de pele, que foi tirado. E a pele foi costurada depois ao redor do mamilo todinho e embaixo. E fica depois só com uma cicatriz embaixo e ao redor do mamilo. Cuidados pré-operatórios: jejum, tricotomia de 2 horas, banho após tricotomia, caminhar a paciente centro cirúrgico, no pós-operatório níveis de consciência, sinais vitais, decúbito lateralizado com a cabeça para se vomitar, não broncoaspirar, aferir sinais vitais, manter decúbito dorsal, observar e comunicar queixa exálgica, administrar medicações conforme prescrição para dor e antibióticos, cuidados com drenos e sondas, higiene, alimentação, e deambular quando médico, tá? E promover o autocuidado. Aqui vocês vão ver, né, que vão observar e anotar qualquer alterações, né? Ou na realização do curativo quando liberado pelo médico, né? Aqui vocês vão ver ali, ó, na mama ali, já tá feito reconstituído ali a parte da auréola, né? E tem uma lesãozinha embaixo do mamilo dela. E o implante, né, subglandular, que a gente chama, né, que esses implantes ele vai ficar embaixo da glândula mamária, para poder, normalmente, o quê? Aumentar-se a mama, que também é uma cirurgia estética. As cirurgias, aí depois nós vamos falar um pouco das cirurgias ósseas, né, que é uma fratura de quadril fêmur, né, que é uma ruptura de uma continuidade do osso, né, que é quando é uma força aplicada sobre esse osso e é maior do que o que o osso consegue suportar. A fratura de fêmur são fraturas graves e geralmente resultam em um trauma externo direito. Tá? Porém, também pode ocorrer consequências de deformidades ósseas e patológicas depois da consolidação. Aí nós vamos falar o que? Da fratura de fêmur, tá? Fratura de quadril e fêmur, né? Que é a fratura que implica, né, na ruptura da parte superior do fêmur, ou osso da coxa, que elas correm mais frequentemente em pessoas idosas e por queda de própria altura também. Pacientes com fratura de quadril é mais ou menos mais do que 80 anos, mas isso não julga-se que pessoas mais novas também têm, é mais comumente. As pessoas idosas, elas tendem mais a pender ligeiramente para trás ou para o lado quando caminham, então isso pode ter um desequilíbrio e a queda, tá?
Mas isso não é só com idoso. Fratura de fêmur pode ser sobre um acidente automobilístico, de moto, a queda de própria altura, devido a pessoa estar entrando numa menopausa, começar com osteoporose, né? Então, por todas essas coisas também pode se ocorrer. Então, assim, as pessoas ela tem mais a predisposição a cair sob quadris, especialmente, tá? Porque não consegue se proteger, aumentando, amenizando a queda com a força da mão ou dos braços. As fraturas de quadris são quase sempre bem dolorosas e requerem internação hospitalar cirúrgica e é necessária, tá, para o tratamento dessas fraturas. Se as extremidades dos ossos fraturados não foram deslocadas, o tratamento usual é a estabilização da fratura com placa e parafusos e ossos de metal. Mas se a fratura implicou em deslocamento, se as duas extremidades quebradas não estão mais alinhadas, elas não estão retas, muitas vezes é colocado uma prótese de quadril com articulação artificial. Aqui a gente vai ver o que? A fratura do colo do fêmur, né? Quando é feito bem aonde fica o encaixe do osso, né? Que é no colo do fêmur. Vocês vão ver que, ó, fraturou, né? Aonde tá, ela tá numa forma alinhada aqui. Aqui vocês vão ver o que? Uma fratura, tá? Subtrochantéria, tá? Ou intratrochantéria, né? Baixo e intra dentro. E também transcervical, né? Do colo do fêmur também. E também o que? Uma subcapital, que é um tipo mais o que da cabeça do fêmur. Nós temos aqui as partes, tá? Fraturas em duas partes, sem adesivo. Depois nós temos uma fratura cominutiva em vários pedaços que se fez, né? E depois em 3 pedaços, né? Que ele foi fraturado. Então, assim, na primeira parte, só os parafusos, placas resolve. No outro tem que ter uma prótese mesmo. Como os pacientes com fratura de quadril são mais idosos, geralmente são mais fracos, mais predisponentes a complicações tais como as septicemias, infecções generalizadas, tá? Eles são relativamente comuns, que necessita de 1 a 2 semanas pelo menos no hospital. Sinais e sintomas, sempre dor em região de quadril, impossibilidade de locomoção, edema no local, a deformidade óssea aparente ou não, tá? Rubor local. E muitas vezes o paciente até consegue andar, mas com muita dor, né? E às vezes, como é idoso, às vezes a família não questiona, não dá uma atenção, porque esse paciente normalmente, já que ele é poliqueixoso, ele acha que é uma queixa normal. Uma queda de uma simples cadeira pode dar uma fratura de fêmur. Aí nós temos aqui as fraturas, né, ósseas, que a gente utiliza os fixadores, né. Isso daí é um fixador externo, que ele é colocado como uma tração externa, ela é fixada no osso para poder colocar o osso alinhado, né, e junto com essa prancha e tudo mais, e com peso. Aí nós temos aqui, ó, vocês podem ver aqui a fixação no osso, né? E tudo mais para poder colocar. Cuidados pré-operatórios: jejum, 2 horas antes do procedimento, tricotomia, sinais vitais, caminhar o paciente cirúrgico, administrar analgésico e manter uma imobilização local. Aí aqui nós temos o que? A cabeça, o colo do fêmur, a parte trochantéria e subtrochantéria, que vocês viram lá naquelas fraturas. A condição pós-acidente, né, desse paciente, né, que quando quebra,
Aí vocês podem ver aí pós-cirurgia, que depois é fixado tudo, né? Que ela tá bem desnivelado, né? Da sua parte reta. E depois é colocado-se ao seu normal. Aqui é uma cirurgia, né? De fêmur, tá se já chegando ao fêmur. Aqui já é uma fratura de quadril, onde se fraturou já o quadril, né? Que bem a parte onde tá ali, né? A parte do quadril. Os cuidados é pós-operatório, comunicar e anotar nível de consciência, sinais vitais e queixas álgicas, fazer medicações, cuidados de higiene, mudança de decúbito, alimentação e manter repouso absoluto até a liberação do médico. Observar e comunicar e anotar qualquer alteração clínica, curativo quando liberado pelo médico, controle do débito do dreno, cor, quantidade, apoio psicológico. O fisioterapeuta vai entrar com os exercícios quando liberado pelo médico, comunicar e anotar eliminações intestinais e urinárias e posicionar o paciente confortavelmente no leito, sem cisalhamento de dobras de lençóis, tudo para que não tenha lesões de úlcera, de lesão por pressão. Aqui a gente vai ver um pouco de artroscopia de joelho, que é uma cirurgia para examinar ou reparar os tecidos da articulação do joelho, tá? Ele é feito através de um artroscópio, né? Que ele vai visualizar e vai reparar, né? Esse instrumento que vocês estão vendo é um artroscópio, que ele está reparando o ligamento cruzado do joelho, que pode estar rompido para poder estar realizando essa cirurgia. Normalmente vai ficar com essas incisões, ou se for só via laparoscópica, os orifíciozinhos, não precisa fazer nenhuma incisão, mas vai ficar com dreno de Hemovac para drenagem, tá, de secreção. A cirurgia de artroscopia de joelho, tá, é sempre a visualização da articulação do joelho. É para procedimentos ortopédicos muito comuns hoje nas pessoas, em jogadores, é feito sobre anestesia geral ou sonolento, ele só sedado, ou pode ser regional, ou também a raquiomedular ou a peridural também. São feitas pequenas perfusões, como vocês viram. O artroscópio é inserido na articulação do joelho e depois pode ver que os ligamentos e os discos do joelho, como meniscos, os ossos dos joelhos, patela e o revestimento da articulação do sinóvio, e todas as articulações são reconstituídas. Como vocês podem estar vendo aqui, o artroscópio que a gente falou, né? As lentes onde é visualizadas e as pinças também, né? Aí vai primeiro que os tecidos lesionados podem ser removidos com a artroscopia. Também visualizar o interior do joelho, os ligamentos e os tendões são corrigidos externamente. E a maioria das cirurgias artroscópicas é ambulatorial, sem necessidade de internação, só a superior a 24 horas. O paciente opera e vai embora no mesmo dia. Indicações sempre dores no joelho, lesão no disco do joelho, que é o menisco, lesão do joelho, que é patela ou dos ligamentos, ou inflamação, lesão do revestimento da articulação do líquido sinovial. Cuidados pré-operatórios, jejum, tricotomia de 2 horas, banho, encaminhar o paciente ao centro cirúrgico. Cuidados pós-operatório. Observar e comunicar, anotar o nível de consciência, sinais vitais, queixas álticas, medicações, repouso absoluto, tá? Até a liberação pelo médico, comunicar e anotar qualquer alteração clínica e curativo quando liberado pelo médico. Aqui vocês vão ver, né, as cirurgias também.
Aqui são os fixadores chamados de Lizarov, que é para manter o osso no lugar que vocês estão vendo, né? Tudo isso ele é implantado no osso, essa ferragem que é chamado de Lizarov. E o tratamento com fixador externo sempre em casos de fraturas expostas, tá? E o mecanismo de pinos que atravessa todos os ossos por uma estrutura metálica para tratar os pacientes. Aqui, como você está vendo, é o Lizarov. O fixador externo do Lizarov foi desenvolvido no Centro Ortopédico de Kurgan, na Rússia, e só chegou ao Ocidente em 1991, através dos ortopedistas italianos. Este fixador permite que realize compressão, a distração, alongamento e decalagem e transporte ósseo, quer dizer, ele vai o quê? Colocando os ossos ao seu lugar. O maior cuidado que a gente tem é sempre lavar esse aparelho metálico, pode ser lavado. Aonde se localiza entre os ossos, a gente tem que lavar a pele, né? O metálico, não deixar nenhuma crosta, nenhuma secreção. E sempre utilizado o quê? Para alongar esses ossos ou também em casos de retração congênita. Cuidados: manter jejum, tricotomia de 2 horas, pode ser feito até no centro cirúrgico, banho após a tricotomia, encaminhar o paciente ao centro cirúrgico, anotar e comunicar níveis de consciência, sinais vitais e comunicar as queixas álgicas. Medicamentos para dor, repouso absoluto até a liberação, comunicar e anotar qualquer alteração clínica, apoio psicológico, acompanhamento para o médico, e o médico ele vai o quê? Solicitar o fisioterapeuta para começar a fisioterapia e auxiliar nos cuidados de higiene. Ó, os equipamentos, né? O raio-x ali sendo fixados os fixadores na parte óssea do paciente. E aqui também a gente limpa, né, em volta dessas partes que tem aqui, ó, que são os ferrinhos, sempre deixa sem crostas, né, e faz o enfaixamento, tudo para eles poderem estar alongando esse osso. Aí uma mensagem aqui: não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Agradeço a participação de vocês. Até a próxima.